Vamos falar hoje do desespero das maiores nações do mundo, né? O G7 desesperado com a Coreia do Norte, que tá roubando criptomoeda no mundo afora aí, ó. Os caras ligaram o alerta. Um dos principais assuntos da reunião do G7 essa semana foi isso: tentar combater os roubos dos norte-coreanos, né? Em criptomoedas, porque tá financiando umas parada pesada aí. Vamos falar sobre isso porque isso aqui melhora muito o mercado, né? Esse tipo de combate aí acaba trazendo soluções de maior segurança para criptomoeda, então é muito interessante isso aqui. O gordinho ditador tá tocando louco nas nações aí com os roubos. Meu nome é James Silva e nesse canal falamos sobre Bitcoin todos os dias. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever, deixar seu like e também compartilhar esse vídeo para que mais pessoas estejam aqui comentando, discutindo e aprendendo mais sobre Bitcoin e criptomoeda. Vamos lá. G7 colocou o roubo de criptomoedas pela Coreia do Norte entre as principais preocupações. Vou falar sobre os valores aqui, né, que os norte-coreanos já roubaram durante esses últimos anos aí. Ó, reiteramos a necessidade de enfrentar conjuntamente os roubos de criptomoedas e os crimes cibernéticos da Coreia do Norte. Isso que é muito doido. Por quê? Eles estão financiando, segundo essas nações, né, estão financiando com criptomoeda, com esses roubos, né, o avanço, né, nuclear lá, né, de bomba nuclear, né, aperfeiçoamento disso, estrutura, enfim. Líderes do G7, grupo formado das 7 maiores economias do mundo, né, publicaram um comunicado na quarta-feira sobre as maiores prioridades geopolíticas no momento. Olha isso, velho, que doideira, como isso chamou atenção, né? A princípio, né, a Coreia do Norte ela vai lá e aplica alguns golpes lá, né, e roubos de criptomoeda, desvio e tal, em corretoras, né, em corretoras desses países, né. Um dos principais roubos aqui foi na Bybit, que é uma Bybit americana, né, uma das maiores do mundo, mas é uma empresa privada, então o governo fala, foda-se, vocês não tomou conta do negócio, roubaram o criptomoeda de vocês aí, desviaram, o problema é seu, vocês resolvem, rastreia, faz o que vocês quiserem e tal. Mas quando um país, né, contra o Ocidente, igual a Coreia do Norte e tal, todo fechado e tal, começa a roubar isso para financiar algumas questões lá, né, como armamento nuclear, essas coisas, aí mexe com as nações, né? Então agora estão olhando para esse lado e tal, então já estão fazendo um acordo, né? Mas esse das criptomoedas é inédito, viu? Nunca tinham colocado isso em questão, né? Combater os crimes de hackers norte-coreanos, né? Que é o G7 se mostra preocupado com a Coreia do Norte e fala em combate a roubo de criptomoedas e desarmamento nuclear. Autoridades americanas afirmam que os hackers norte-coreanos estão roubando criptomoedas para financiar programas nucleares do governo. Os dados da Chainalysis revelam que estes roubos estão maiores ano após ano, chegando a 2 bilhões de dólares em 2025. Viu? Uma grande parte desse bilhão aí, ó, esses bilhões de dólares em 2025 foi em cima da Bybit. Olha que como cresceu realmente aqui, ó, os roubos. Em 2016, 1 milhãozinho de dólar, né? Segundo eles, a apuração, isso foi tudo, né, da Coreia do Norte, né? Aquele grupo Lazarus, né? Os lazarentos norte-coreanos. E olha aqui, em 2025, ó, chegou a 2 bi, né? Os roubos aqui. Enfim, eles vão montar agora, o que é isso interessante? Eles vão montar agora algum consenso, né, lá, algum grupo desses 7 países aí, colocar uma grana para trabalhar melhor essa questão de rastreamento, né, depois que rouba a criptomoeda, para tentar rastrear e bloquear, principalmente se for uma criptomoeda centralizada, como o Ethereum, né, que tem jeito de lá, ou stablecoin, né, de dólar, stablecoin de euro, essas coisas e tal, mas também para ter maior segurança nas carteiras e tal. Então isso vai ser bom pra caramba pro mercado que vai surgir, né? É na guerra que surgem as maiores tecnologias, né? Em tempo recorde ainda, né? Você precisa fazer o seu meio de proteção ou de ataque ficar cada vez mais evoluído com o menor tempo possível. Então, né, tiram-se recursos de um lugar e colocam naquela questão lá muito rápido, né, para ter um resultado muito rápido. Isso aqui nada mais é do que uma guerra também, né? Afinal de contas, a Coreia do Norte está usando a grana para colocar em armamento nuclear, enfim, essas coisas. Então vai ser bom, acho, para o mercado,
né? Hackear carteiras, hackear computadores nunca é bom, né, para o meio cripto e tal. Então, quanto mais segurança, melhor. Então, aqui, ó, separei aqui umas notícias antigas, né, do ano passado, que foram os hackers aqui, ó, hackers da Coreia do Norte. Hackers deixam Coreia do Norte bilionária com criptomoeda. Esse aqui foi o maior roubo do ano passado, aqui, ó, que foi cerca de... Conseguiram se apropriar de $1 bilhão de dólares, ó. Ó, no final de fevereiro, hackers pertencentes ao Lazarus Group, uma conhecida rede norte-coreana de roubo de criptomoedas, conseguiram se apropriar de $1,1 bilhão em tokens digitais da empresa de criptomoeda Bybit. Ah, tá, Bybit sediada em Dubai. Eu acho que é sediada em Dubai, mas eu acho que ela é americana, não é? Não sei, agora eu não sei. Se é Bybit, não sei. Enfim, esse ataque aqui, eu lembro dele ano passado, que eles fizeram, deixa eu ver se fala aqui. Eles fizeram uma camada. É nessa reportagem? Acho que é nessa aqui, ó. Aqui, ó. Hackers norte-coreanos cometem o maior roubo de criptomoedas da história. Se não me engano, foi Ethereum, viu? Eles roubaram Ethereum. Ah, fizeram um roubo de 300 milhões. E depois. E depois esse outro de 1 bilhão, né? E o que rola nessas paradas? Às vezes não é só, né, quebra de carteira quebrando a senha, aquele velho hack hollywoodiano lá, que o cara senta no computador, começa a digitar código, entra no lugar, entendeu? Vai quebrando. Não é exatamente desse jeito. É usado muito engenharia social, que é colocar dispositivos físicos, né? Infiltrados dentro do lugar, para aí o cara coloca um pendrive lá, que vai fazer uma leitura do computador, vai vasculhar a senha, mas não sei o que lá. Então nem tudo é do jeito hollywoodiano lá de colocar, quebrar a senha e entrar e pegar as coisas. Mas esses roubos principalmente aqui, foi usado algumas engenharias sociais, principalmente com startups que prestam serviços para essas corretoras e tal. Às vezes uma startup ela é pequena, então a segurança dela não é muito apurada ainda, algumas coisas e tal assim. Então tem algum funcionário dessa startup que tem algum acesso dentro da corretora, dentro de um setor lá e tal, e às vezes eles conseguem, diante disso, implementar algum dispositivo físico lá para fazer alguma leitura dos computadores, alguma coisa e tal. Isso demora tempo pra caramba. Ou hackeiam também e-mails e tal, essas coisas vão chegando devagarinho, né? Mas um dos roubos principais que teve ano passado foi em cima da Bybit, que foi, eles fizeram uma camada, não vou achar aqui onde tá falando certinho. Aqui, eu acho que foi aqui, ó. Em 21 de fevereiro, os criminosos hackearam um dos fornecedores da Bybit para alterar secretamente o endereço da carteira digital para onde 401 mil criptomoedas da Ethereum estavam sendo enviadas. O que eles fizeram? Se não me engano, na época, eles fizeram esse fornecedor da Bybit. Ele achou que estava enviando para a Bybit os fundos, mas estava enviando para outra carteira. Eles fizeram meio que um layout falso. Imagine que uma casca, né, uma fachada no site. Você está vendo que você está clicando numa coisa, mas ao fundo, né? Ao fundo você está fazendo outras ações, ou seja, tinha um layout ali falso ali e os caras estavam fazendo as transferências achando que estavam indo para Bybit e tal, naturalmente e tal, e não estava indo. Pô, então foi genial. Então por que isso é interessante? Porque foi mais uma camada para ser estudada, para não acontecer novamente, né? Poderia ter acontecido com qualquer um, pô, empresa grande, grana pra caralho, e os caras conseguiram fazer essa jogada. Então, isso nada mais é do que maravilhoso pro mercado. Esses países agora estão vendo que criptomoeda é muito sério, né? E tem muito poder envolvido no meio disso aí. Então é muito interessante colocar a grana para aumentar a segurança disso. Então vai ter cada vez mais desenvolvedores, né, trabalhando em cibersegurança das carteiras, dos layouts, das carteiras, das hardware, né, das carteiras, as hard wallet e tal. Então isso acaba que força a segurança do mercado cripto a aumentar cada vez mais. Mas uma coisa interessante aqui, viu, é que não teve até então roubo diretamente em Bitcoin, viu? Porque se a carteira estiver guardada certinha lá dentro da blockchain do Bitcoin e tal, enfim, os negócios lá assim, é muito difícil deles
hackearem, né? No caso, se você estiver guardando as chaves dentro de um computador, alguma coisa, eles conseguirem acesso a esse computador, podem achar lá alguma seed lá da carteira de Bitcoin, aí vão conseguir acessar o Bitcoin. Então não necessariamente vai ter sido um hacker, né? Se eles conseguiram as senhas ali e tal. Então as outras questões ficam em cima dessas outras criptomoedas de segunda, né, Ethereum, Solana, essas coisas. Aí entra também a questão de quando eles fazem esses roubos com essas criptomoedas, eles têm que ter uma engenharia bizarra, uma engenharia digital bizarra para embaralhar esses Ethereum, mandar para dezenas, centenas de carteiras muito rápido, embaralhar esses Ethereum, fazer swap, mas não sei o que lá, porque senão o Ethereum também vai lá, aperta um botãozinho e bloqueia aquelas carteiras. Então, eles têm uma engenharia muito foda, que isso eu acho que é a coisa que vai ser mais estudada, que é embaralhar essas criptomoedas para não serem bloqueadas, né? Então eles vão lá e trocam por outras moedas e tal, não sei o que lá. Aí chega um ponto que embaralhou tanto, eles trocaram tanto, que se eles bloqueassem a Ethereum, vamos supor, bloquear aquela leva de moeda ali, ela vai acabar bloqueando de pessoas que, ou de empresas que não tem nada a ver, que poderia qualquer um ter ido lá e feito esse swap, trocado essas moedas. Enfim, esse assunto é muito interessante porque envolve grana colocando grana em segurança para as criptomoedas. Né, isso vai trazer um resultado bom pro mundo cripto e esses países vão olhar com outros olhos aí para as criptomoedas. Espero que não seja usado também, né, para rastrear pessoas do bem, enfim. Tem sempre os dois lados da moeda nessa questão, né? Vamos continuar aqui falando sobre criptomoeda todos os dias. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e não deixe de compartilhar também esse vídeo. A gente se vê nos próximos vídeos aqui.